Olá, Bia, boa tarde. Oi, Pro, boa tarde. Boa tarde. Oi, professor. Tudo bem, tudo jóia. Olá, senhora Mariane. Boa tarde, Mariane. Oi, Pro. Tudo bem? Tudo. Tranquilo. Olá, Cauã. Cauã, cheio das graças. Tá até de uniforme? Tô vendo. E aí, Vinícius? Apareceu? Oi, Pro. Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Tudo, só tô com sono. Opa! Ó, já tá tarde para ter sono. Se é de manhã, ainda dou desconto, né? O pessoal de manhã só vive falando, porque eu tô com sono. Mas 4h30? 4h30 é hora de Fazer o que, né, Pro? Tá até com a cama aí do lado, né, Vinícius? Qualquer coisa, ó, bluft, pra cama do lado. Pior que a cama, né? Minha cama é do meu irmão, eu tô roubando dele. Eita, nós. E aí, Pedro, tudo bem, Pedro? Sim. Sim. André? Oi, social. Oi, Oi, André, tudo bem? tudo? Tudo bem. Anne? Oi, Pro. Olá, vamos ver quem mais está aqui na parada de sucesso, por enquanto é só. Vamos ver se o pessoal acha que deve ter ido passear, né? A Kemily provavelmente tá entrando. É. Eu tava falando com ela agora há pouco. Quem? A Kemily. A Kemily. E a Nicole? A Nicole entrou em alguma aula hoje. Qual foi? Entrou? Hoje? Vamos ver se ela aparece. Hoje eu não vi. Você não viu a Nicole? Eu tenho certeza que eu ouvi a teacher falando o nome dela. Vamos aguardar. Não, ela falou Miller, eu acho. Não sei. Certeza? Tudo bem, É Leonardo? quase absoluta. Eu até conferi no negócio. Ah, então não sei Milene. onde é que tá a Nicole. Olá, Ontem eu fiquei Milene. falando com ela. Que frio. Olá, Milene. Milene tá só na alegria. Acho que a Milene não tá escutando, não. Não. Também não. Bom, gente, ó, já antecipando, vamos lá na página 3 da apostila 2. Nós vamos começar as correções agora, certo? 3? Página 3. 3? Não é não? R$3? 3? Vamos lá. Primeiro exercício aí, dessa página 3. Nós temos um textinho, né, falando como o planeta se mexe e afeta o clima. Nesse textinho, vocês devem ter identificado algumas coisas para responder as questões. A primeira questão diz o seguinte, eu não vou ler agora o texto, né, imagino que vocês já tenham lido para responder. Na primeira questão fala o seguinte, já vimos que, quanto maior for a inclinação do eixo da Terra, mais demarcadas são as estações, de acordo com o texto. Represente os valores extremos dessa inclinação na forma de fração, ocorrentes em intervalos de 40 mil anos. Primeiro exercício, então, eu tenho que identificar aí quais são, né, as medidas que estão em decimais. Pode falar para mim, Mari? Quais são as medidas em decimais primeiro? Depois a gente transforma em fração. A Mari respondendo para mim, pela cara dela. Opa! E aí, Mari? Você tá muda. 40 mil, Pro? Oxi, Tem decimais. Eu estou perdida. ô Mari, presta atenção, Mari. Presta Eu atenção. também não li o texto. Mas como é que vocês fizeram a lição se não leram o texto? Fazer errado? Ah, legal, né, Leonardo? Ah, bonito isso. Vou perguntar para Miller. Miller, Vai, Miriam. quais são os valores que estão ali representados em decimais que representam a inclinação aí da Terra? 22,5, Uhum. 24,5,
Isso, são esses dois. Ok, tá certinho. Gente, ele tá dizendo ali no texto, né? Que a parte de inclinação, ó, no item 2 do texto está dizendo o seguinte, também varia a inclinação da Terra em relação ao seu eixo central, 22,5 a 24,5, esses são os valores. E aí eu preciso que vocês coloquem agora esses valores na forma fracionária. Então, vamos começar com 22,5. A Mari responde para mim, 22,5 na forma fracionária, Mariane. Liga o áudio para me responder. Eu quero que você coloque esse número na forma fracionária. Gente, peraí, eu acho que... Deixa eu ver se eu lembro. Você não fez essa página, Mari? Eu tinha pedido para vocês fazerem, né, gente? Deixa eu responder, Pro. Deixa o Léo responder. Mariane, tem que ter feito, né? Vai lá, Leonardo. O 22,5 primeiro. Sem ser na forma redutível, tá? Só fracionária. 225 sobre 10. Beleza, isso mesmo. Vou perguntar para o Cauã. Qual seria, Cauã, 24,5 na forma fracionária? 24,5, 40 mil avos. Entendi. Pelo menos ele respondeu. Professora, eu posso responder? Pode, Anne. 45 décimos. 45 décimos. 45 décimos? Pode repetir, Anne, por favor? 45 décimos, 4,5. Não. 24,5. Eu não tinha... Eu pensei que era 4. Eu não ouvi 24. direito, desculpa. Pode falar, então. É 245 décimos. Isso, exatamente. Então, coloquem aí que nesse exercício 1, vocês já deveriam ter colocado, que eu pedi para que vocês fizessem, né? O 22,5 é igual a 225 sobre 10. E o 24,5 é igual a 245 sobre 10. Na questão 2, pergunta-se como são chamadas essas frações. São chamadas frações decimais. Toda fração que é colocada sobre 10, sobre 100, sobre 1000, né, que vocês estão fazendo a conversão, ela é chamada de fração decimal. Quer perguntar, Bia? Quer perguntar, Miller? Parece que você levantou a mão, não, né? Tá bom, beleza. Não, eu queria arrumar também. Ah, tá. Alguma dúvida em relação a esse caso? Os dois em questões aí? Não? Ok? Vamos lá para a próxima, então. Exercício 3. Simplifique essas frações. Agora, essas frações que nós colocamos no exercício, né? Na forma fracionária, a gente vai precisar deixar ela na forma irredutível. Para isso, eu vou perguntar para a Gabriela. Gabriela, 225 sobre 10, qual é a forma irredutível? 45 sobre 2? Exatamente, 45 sobre 2. Perfeito, Gabi. Certinho a sua resposta. Agora, nós vamos fazer na forma irredutível o 245 sobre 10. A Carol... Oi, Carol, não tinha falado oi para você ainda. Oi, Pro. Olá! Pode colocar para mim essa fração na forma irredutível? Qual, Pro? 245 sobre 10. Estamos aguardando a resposta da senhora Caroline. Pro, assim. Assim. Eu não fiz. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Eu não pedi para vocês fazerem as lições. Hello? Eu acho que não, viu? Eu acho que não. Acho que Eu tô achando que não também. eu tô achando que mesmo. porque mas o Christian também ninguém não fez. fez. Nossa, dedo duro. Vamos lá, então. Agora eu vou perguntar, então, para a Milene. Então, né, Pro? A aula da Miriam deve ser animada, né? Vamos, Milene. Ai. Pro, posso falar? É alarme. Milene, deixa eu ver a Milene aqui. Vamos, Milene.
Milene sumiu. Pro, eu posso falar? Pode falar, Vinícius. Olha, eu não sei se tá certo que eu não lembro direito, mas deu aqui 49, 300. 5 Eu. 49 sobre? 5. Sobre 5 não é a resposta correta. Pedro, responde aí para mim. Pedro? 49 sobre 2. 49 sobre 2, isso mesmo. Nós vamos dividir o 245, nós vamos dividir por 5 e o 10 também por 5, por isso que fica 49 sobre 2. Lembrem-se, gente, que para a gente simplificar as frações, nós precisamos dividir o numerador e o denominador por algum número em comum. O 10, que é o menor, ele só pode ser dividido por 2, por 5 e pelo próprio 10. Por 2, não daria para eu dividir o de cima, que é o 245, porque 245 é ímpar. Então, não dá. E aí, por 10 também não daria, né? Porque 10 dá o 10, mas o 245 não. Então, só conseguimos dividir aí os 2 por 5. Agora, exercício 4. Como podemos escrever a atual inclinação da Terra na forma de fração decimal? Então, vocês vão olhar lá no texto e verificar qual é a forma decimal que está lá em relação a essa pergunta. Como podemos escrever a atual inclinação da Terra na forma de fração decimal? Vejam lá qual é a fração, aí já vai me responder na forma de fração. Não há necessidade de fazer irredutível, tá? Quem vai responder para mim é o André. Pode ser, André? Vai lá no texto, já viu? Vê lá. Gente, vocês têm que fazer as coisas, vamos lá. Fica 0,235? Na forma fracionária? Ué? Gente, olha aí as coisas aí no áudio. Ó, deixa o áudio desligado e só quem eu estiver chamando o áudio para responder, senão vai ficar dando muita interferência. Só o André agora comigo. André, qual é o valor que está aparecendo lá como a atual inclinação da Terra? No texto. 23,5. Então, é esse número que eu quero que você coloque ele na forma fracionária. Fica 235 sobre 10? Isso, 235 sobre 10. Não esqueçam, gente, que quando vocês forem fazer na forma fracionária, por exemplo, ó, se eu tiver essa ideia aqui, deixa eu só me colocar aqui na tela, só um minuto. Ó, se vocês tiverem um exemplo, tá? 1,7. Vocês vão reescrever o número sem a vírgula. Então, isso seria 17. Esqueçam a vírgula e reescrevam o número sem ela. E aí, vocês vão colocar sobre 1. A quantidade de zeros que eu coloco aqui é a mesma quantidade de casas decimais. Nesse caso, eu só tenho uma casa decimal. Portanto, eu vou ter apenas um número zero aqui. E assim eu transformei nas frações decimais. É assim que eu faço, tá? Outro exemplo. Agora vamos colocar assim, ó. 7,01. Número decimal, na forma fracionária. Escreva o número sem a vírgula, ou seja, 701. Coloca já o 1 embaixo. Eu tenho duas casas decimais, então eu vou ter 2 zeros. É assim que eu transformo em frações aí os valores em decimais. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém não entendeu essa parte? Ok? No exercício 5, pergunta como se é chamado esses números que a gente está colocando, tanto em decimal como em fracionário. Pode falar, Cauã. Tem que ligar o áudio. Liga o áudio. Racional. Racional, perfeito, isso aí. De números que foi inventado há muitos anos atrás. Quê? Entendi. Sabe? Estou tentando fazer um drama, sabe? Tá.
Coloca aí, então, que são chamados de números racionais. Pode desligar o sonzinho aí. Vamos continuar. Se em algum momento vocês quiserem perguntar para mim, tá? Pode já interagir. Vamos ao próximo exercício aí para responder, né? Olhando essa figura. Luísa foi ao mercado fazer compras. Chegando lá, aproveitou as ofertas da semana. Existem alguns itens que tinham valor e aí tiveram uma promoção e estão um pouquinho mais barato. Então, vamos verificar isso aí. Quem não fez vai fazer junto comigo agora, né, gente? Então, por favor, né? Tem que acompanhar aí, senão vai ficar só na correção, vocês não vão conseguir entender. O sexto exercício, pergunta-se o seguinte, ó. Quanto que Luísa vai economizar se levar uma caixa com 12 sucos na promoção? Eu primeiro preciso identificar qual é o valor do suco sem estar na promoção e verificar qual é o valor do suco na promoção. Existem duas maneiras de eu fazer esse exercício. Ou eu posso calcular quanto que daria 12 vezes o valor sem o desconto, e depois eu calculo 12 vezes o valor com o desconto, e aí eu vejo a diferença. Ou simplesmente eu posso já calcular a diferença de um para o outro e fazer vezes 12. O critério de vocês aí, pode usar qualquer um dos dois, porém tem que chegar na mesma resposta, tá? Então, eu preciso saber quanto que ela vai economizar. Quem quiser calcular um, calcular o outro e determinar a diferença, perfeito. Agora, se já quiser calcular a diferença, depois fazer vezes também. Só levantando a mão para mim, tá, André? Você já fez? Ok, Leonardo também já fez? Anne? Anne também já fez? Esse daí? Se não fez, vamos fazer. Um minutinho para vocês fazerem. Gabi já fez? Ok. Bia já fez também? Ok. Carol tá fazendo? Terminou? Tô fazendo. Ah. Emily? Tô fazendo, pro. Beleza. Quem já fez esse, né, ainda não fez o 7, pode fazer o 7 também. Mariane já tem? Tenho, mas eu acho que tá errado. Ai, Mariane. Quanto deu aí o seu? Eu fui tentar fazer da segunda opção que a senhora deu, Hum. que era calcular os dois e ver a diferença. Deu 1,05. R$1,05. R$1,05 para você calcular a diferença? Da promoção, dos Sim. dois. E aí você tem que comprar 12 produtos, né? Ou seja, 12 sucos. Aí eu calculo 1,05 vezes 12. Isso. O meu Exatamente. deu. Pode falar, Pro? Pode sim. R$12,70. 12,70? Não? Errou por pouquinho. Posso falar, Pro? Droga. Posso falar? Pode falar, Leonardo, que pediu primeiro. 12,60. Ih, 12,60. Por 10 centavos. Por 10 centavos. É que você ia dar 10 centavos de troco para a caixa. Ia deixar de troco lá. 12,60, gente. Essa é a resposta correta. Nossa. Alguma dúvida nessa resolução? Tudo bem? Tranquilo? Ok? Então, vamos para o próximo. 7. Quanto gastará se resolver comprar 3 pacotes de macarrão da oferta? Então, aí ele não está pedindo para que vocês determinem o quanto ele vai economizar comprando o da oferta. Ele quer saber exatamente quanto ele vai pagar se comprar 3 macarrões que estejam no valor de oferta. Então, vocês podem verificar qual é o preço da oferta lá no macarrão, né? E calcular aí 3 pacotes. Calculem aí quem ainda não havia calculado, que eu já vou perguntar para alguém.
Mais alguns segundinhos. Rapidinho. Cauã quer responder já, Cauã? Tem que ligar o áudio, Cauã. Liga aí e me fala a resposta. Quanto que ela vai pagar pelos 3 pacotes comprando na promoção? R$17,85. Perfeito! Correto! Isso aí. Quanto que eu não vi? R$17,85. Perfeito, muito bom. Isso aí. Vamos ao próximo agora. O 8 pergunta-se o seguinte: quanto economizará se levar 5 litros de leite? O 8 é basicamente parecido, né? É a mesma ideia que nós fizemos no 6. Só que agora nós vamos comprar o leite, mas a ideia é a mesma. Ele quer saber quanto que ele vai economizar nessa promoção agora. A Gabi já quer responder, deixa eu dar só um tempinho, eu já te pergunto, tá, Gabi? É dúvida que você tem ou é responder? Quer responder? Quer responder? Tá, então você espera só um minutinho só, que aí você já me responde. Podem fazer aí quem ainda não havia feito. Ô, Pro, me responde. Onde você paga R$8 num litro de leite? Então, é aqueles, vamos dizer assim, que deve ser aqueles importados, né? Que não tem Bem provavelmente. É leite de cabra. Leite sem lactose. Ô, Leonardo, ainda bem que não tá esse preço, porque eu ia ter que reduzir o meu consumo do leite, porque nessa quarentena toda o que eu mais estou fazendo é tomando leite. Pelo menos de Leite de manhã um copo elefante. cheio de leite. Aí ia ter que reduzir nessa quantidade. Isso que dá, Pedro, ficar o tempo todo com o celular assim. O quê? Eu escutei que ele Pedro falou. o Pedro não tá conseguindo enxergar os preços. Ah, sim. Entendi. Gueto. Vamos lá, Gabi. Tem a resposta aí. Vamos ver se a Gabi acertou a economia só, tá? É R$6,75. R$6,75. Perfeito. Isso aí Eu mesmo. só errei a que eu tinha que falar, né? Pois é, né, Mari? Poxa vida. Que coisa. Mas eu vou lhe chamar novamente. Não se preocupe. Pode repetir? Posso? Não reclama, não. É R$6,75. R$6,75. Obrigada. Vamos lá. Virando a página, né? Algumas explicações de como que a gente transforma números fracionários em decimais. Eu já havia explicado isso também para vocês. Então, agora nós temos lá na página 7, exercício 1. Todas essas explicações já foram feitas aí, tá? Então, nós vamos só fazer os exercícios mesmo. Na letra A do exercício 1, eu tenho menos 2/9 e eu preciso que isso seja transformado para decimal. Quem vai me responder é a Kemily. Por que eu, Pro? Porque tá na sua vez. Porque é a minha vez, mas eu não fiz nada. Nem a lição, né? Vamos ver. Vamos lá. Pro, eu fiz a lição, Pro. Opa, aí sim! Aí sim! Um exemplo, pelo menos. Né? Quanto que deu aí na sua letra A? Vamos ver. Pro, eu não fiz essa. Ah, mas tô falando, hein? Justa que eu perguntei, você não fez. Pois é. Peraí, a página 8? Página 7. Eu já volto para você, hein, Kemily? Quem vai me responder, então, é a Milene. A letra A, Milene, do exercício 1, página 7. Eu. Isso, você mesmo. Isso agora eu consigo falar. Então, eu não fiz. Ô, Milene, você não fez nenhum exercício? Fazer eu fiz. E esse você não fez? Só que não é dessa página. Meu Deus do céu. Vamos lá, Vinícius. Respondendo para mim aí a letra A. Olha, eu não lembro direito dessa parte da matéria, mas eu acho que é menos 2,9.
Menos 2,9. Não seria isso. Deixa eu ver com o Pedro. Eu tenho uma pergunta. Só um minutinho. Deixa só o Pedro falar, eu já te falo. 29 sobre 10. 29 sobre 10. Não. Deixa eu ver o que é. Como que você está transformando uma fração numa fração novamente, Pedro? É para nós transformarmos em decimal, tá? Para colocarmos essa fração aí em decimal. Pode perguntar, Mariane. Esse é aquele que tem que dividir, não é? Sim, dividir. Ah, tá. Eu tenho que pegar o 2, que é o numerador, e dividir por 9. E aí eu vou achar o valor em decimal. Eu até tinha dado uma dica para vocês de como ficariam os números divididos por 9. Gente, a Pro falou outro dia. Eu falei assim, lembra, quando for dividir por 9, tem uma dica que eu dei para ficar mais rápido. Calma, É ficou o amarelo. Quem que falou comigo agora? Desculpa, não peguei. A Bia? Dá uma dízima periódica. Exatamente, dá uma dízima periódica, isso aí. 0,22222. Isso, exatamente. 0,222. Só tem um detalhe que não podemos esquecer. Menos. O Os 3 menos, pontinhos. exatamente. E os 3 pontinhos também, exatamente. Tá. Para identificar que ele seja uma dízima periódica, tem que ter os 3 pontinhos. Então, ó, vocês precisam lembrar o seguinte. Nós temos essa situação aqui, ó. 2 dividido para 9, ó. 2 nonos, né? Negativo aqui. Então, o que vocês precisam ter? Deixa eu só colocar minha tela maior aqui, como tá gravando, fica melhor. Só um minutinho. Aí. Lembrem sempre que eu disse para vocês que quando o meu numerador for menor que o denominador, ou seja, eu estou pegando R$2, 2 balas, 2 laranjas, 2 alguma coisa, o que vocês quiserem. E eu vou dividir isso em 9 partes para 9 pessoas, digamos assim. Eu não consigo dar uma parte inteira para cada um, porque o 2 ele é menor que 9. Então, nesse caso, automaticamente, eu já vou colocar 0 aqui, ó. Porque eu não vou dar uma parte inteira para ninguém. Eu não tenho como dividir R$2, digamos assim, falando em dinheiro, R$2 eu não tenho como dividir para 9 pessoas e dar R$1 para cada um. R$1 ou 2 ou 3, ou seja, eu não vou dar uma parte inteira. Eu vou dar centavos, ou seja, eu vou dar decimais para eles, né? Para cada uma das pessoas que eu estiver dividindo os R$2. Então, aí eu venho, ó, 2, né? Não dá para dividir para 9. Então, eu coloco 0, aqui e coloco 0 aqui também, do lado do 2. Então, aí eu passo a ter 20. 20 dividido por 9, aí eu tenho 2, ó. 2. E vão me sobrar 2, porque 2 vezes 9 é 18. E para 20 faltam 2, ó. Sobra-se 2. Aí eu vou continuar dividindo. E eu não paro de dividir, ó, porque apareceu 20 de novo. Então, eu tenho 2 de novo. Vai sobrar 2. E aí eu continuo, ó, 2. E isso vai se repetir infinitamente. Por isso eu ponho os 3 pontinhos para representar que esse número se repete infinitamente, né? E ele é chamado de dízima periódica. Nesse caso, não pode esquecer de colocar na resposta o negativo, né? Porque o negativo aqui arrasta. E eu tinha dado uma dica para vocês em relação a denominador 9. Com o numerador menor que 9. Né, Leonardo? Lembra, só de bate-pronto, se eu falar assim para vocês, só me fala a resposta. Quanto é 7 nonos? Dividindo. Quanto vai dar 7 nonos? 0,77777. Exatamente. A gente vai sempre colocar o 0 e o 2, que é o número de cima, ele vai se repetir infinitamente. Isso vai acontecer quando eu estiver dividindo por 9, e aí eu coloco o número infinitamente, chamado de dízima periódica. Então, vocês podem colocar aí, na letra A, menos 0,222, e os 3 pontinhos para representar o infinito aí, da repetição do 2. Tranquilo? Sim. Vamos lá. Agora a letra B. 63
sobre 100. Vamos perguntar aqui, vou perguntar para Mariane. Vamos lá, Mariane. Esse aí também é tranquilo de fazer, hein? Eu vou ler, Mariane, e Mariane para os demais também. Eu vou ler de uma forma que vai ser muito favorável para você. Olha como eu vou ler. Eu posso ler 63 sobre 100, perfeito. Ou eu também posso ler 63 centésimos. Qual é o valor do decimal nesse caso? 0,63. Isso, 0,63. Nossa, eu jurava que eu ia errar. É isso Boa, aí. Mariane! Porque quando a gente lê nessa forma, 63 centésimos, é a mesma forma que a gente lê o decimal, 63 centésimos. Todo número que tiver, gente, todo número que for sobre 10, que for sobre 100, sobre 1000, basta a gente contar as casas e colocar, aliás, contar a quantidade de zeros e colocar a vírgula. Veja aí, ó, eu tenho 2 zeros, porque é sobre 100. Aí eu vou lá e começo a contar da direita para a esquerda. 2 casas, por isso que eu coloco 0,63. Perfeito. Agora vamos lá na letra C. Vou perguntar para Carol. Carol, qual que é o decimal que representa 1/5? 1/5. Isso. Peraí. Se não souber, pode dividir. Pensem sempre em dinheiro também. Tem algumas frações que, se a gente pensar em dinheiro, é fácil de descobrir. É como se eu tivesse R$1 para dividir para 5 pessoas. Tá, peraí. Tá. Enquanto isso, enquanto a Carol define para mim o resultado, eu vou pedir para calcular para mim a letra D, o Leonardo. O Leonardo vai calcular a D para mim. Não fala ainda a resposta, tá, Leonardo? Nossa aula já está terminando. Falta só uns minutinhos já para finalizar. E a letra E, eu vou pedir para a Anne responder para mim. Carol, já tem? Tá. Deixa eu ver a Carol. 1 dividido para 5. Lembrando que se o meu numerador é menor que o denominador, eu já sei que vai dar 0 alguma coisa. Se tá dando inteiro, já errou, hein? Carol, já tem? Calma, Pro. Tá. Pro, Oi? se a Carol responder, eu posso responder? Tá. Vamos ver se ela vai, se ela não conseguir. Vamos lá, Carol, que já está esgotando o nosso tempo. Consegue? É 1 dividido para 5. Pense em R$1, Carol. Você tem R$1 para dividir para 5 pessoas. Quanto você vai dar para cada um? Pode ligar o áudio, senão eu não vou te ouvir. 20 centavos? 20 centavos. Como que eu escrevo 20 centavos? Soletra o número para mim. Não é para falar por extenso, tá? Como que eu escrevo 20 centavos? Igual, por exemplo, eu escrevi 0,2222. Como que eu escrevo? 0,20? 0,2 no caso, 0,2. Essa seria a É resposta. 0,2. Agora vamos finalizar rapidinho. Não consigo ver, Leonardo, você vai ter que falar para mim. O seu é a D, né, Leonardo? Fala aí para mim em voz alta, por favor. 0,33333. Detalhe? 3 pontinhos, menos 0,33333. Outra dica, todo número que for denominador 99 vai ser o mesmo número de cima também repetindo. No caso, 33. 999.
Da mesma coisa. Mesma coisa. E Tá? 9.999. Léo, é a Danado. mesma coisa, verdade. Meu Agora, Deus, meu Deus. a Anne vai me dar a letra E, tá bom, Anne? Certo. 0,135. Perfeito, gente. Tranquilinho, é isso aí. A partir dessa página, então a 8, a 9, né? E a 10, vocês, se não, quem não fez, faça só para a gente corrigir, senão a gente fica muito atrasado, tá bom? E aí, para a próxima aula, a gente se encontra novamente. Nossa próxima aula vai ser na sexta-feira. Amanhã é feriado, quinta-feira feriado, sexta-feira aula normal, tá bom? Então, até lá, façam aí as atividades para a gente só corrigir para não perder muito tempo. Perfeito? Amanhã não tem aula online. Perfeito. Não, amanhã é feriado. E Foi depois decretado a antecipação do feriado aí. São 2 feriados, quarta e quinta. E sexta-feira é ponto facultativo, mas facultativo não entra colégio, tá? Então, nós vamos ter aula online normalmente na sexta-feira. Perfeito? Vou aproveitar para fazer tudo. Isso mesmo. Ó, 2 dias, gente. Não pode ter desculpa, hein? 2 dias para vocês fazerem as atividades aí. Olha lá, hein? Eu tenho uma Eu desculpa. viajo 2 dias no tempo, desculpa, não vai dar pra fazer. Aleluia. Ó, alguém manda a foto da apostila pro Vinícius, para ele fazer no caderno Não para corrigir precisa para mim. não. Manda Eu assim, manda faço. assim. Manda a foto pro Vinícius. Ele não fez as lições, pronto. Tô explanando mesmo. Tá bom, gente. Até a próxima. Beijo aí em vocês. Até mais. Como você sabe, você mandou no grupo. Tchau, né? Tchau, tchau, amores. Até Pronto. mais.